como que é a prática religiosa? Quais são É, essas pequenas coisas que te aproximam? tá. Eh, a prática religiosa é um dos caminhos. Nosso mestre falava que, assim, o taoísmo é muito antigo, então dentro dele tem de tudo, né. O caminho religioso é um dos caminhos. Então a gente tem toda uma teologia, tem uma série de divindades, e a gente representa em altares, né, que ficam em templos, né, onde a gente pode ir lá e fazer orações, canções, invocações, para essas divindades, pedindo ajuda, pedindo proteção para essas divindades, tá. São seres que a gente reconhece como sendo mais poderosos e mais iluminados do que nós, e que a gente pede ajuda desses seres superiores, humildemente, para que eles nos protejam e nos auxiliem no nosso próprio caminho de desenvolvimento, em que eu preciso me esforçar para me desenvolver. Mas às vezes só com o meu esforço eu me deparo com obstáculos que são muito difíceis de transpor, e a gente pede ajuda dos mais fortes para ver se dá uma ajudazinha. Mas eu também não posso só ficar pedindo ajuda e não estar fazendo nada. Eu tenho que fazer os dois movimentos. Me esforço sinceramente para melhorar e peço ajuda humildemente dos mais fortes, dos mais poderosos, para me dar um help nessa caminhada, tá? Mas esse é um dos caminhos. E aí a gente tem, tem rituais, a gente tem canções, a gente tem invocações ou recitações, né? Tem vários textos sagrados, tá? Então esse é o caminho que a gente chama de devocional, né? Mas o taoísmo também tem as suas práticas xamânicas, suas práticas mágicas, tem os caminhos de meditação, né? Até os níveis mais elevados de meditação, as práticas que são muito prestigiadas e também conhecidas, né, do taoísmo, a prática do Tai Chi Chuan, as práticas de Qigong, que são exercícios de cultivo da energia vital, né, para a gente deixar forte os nossos três tesouros. O Jin, que são as essências vitais, o Qi, a energia, e o Shen, que é a consciência, né? A gente tem os vários caminhos de estudos filosóficos, né, também vários textos clássicos importantíssimos. E aí, assim, tem vários caminhos diferentes, por quê? Porque nós somos múltiplos, nós somos muito diferentes, tá? Então tem gente que gosta de meditar, gosta de ficar quietinho, né, e se sente bem. Tem gente que não suporta, e aí gosta mais de fazer o exercício. Vai lá fazer o tai chi, vai lá fazer o qigong, né? Tem um outro que não gosta de fazer reverência, de fazer ritual, de ter a sua relação com as divindades, né? O outro gosta de trabalho assistencial, ele vai aprender medicina chinesa, que também está toda fundamentada, os princípios da medicina chinesa vem tudo do taoísmo, né? Então, eu gosto de trabalho assistencial, vou trabalhar lá com acupuntura, com massagem, fitoterapia para ajudar as pessoas, ou outras pessoas gostam das artes místicas, do mistério tal, e vão aprender oráculos, né? Eu gosto muito de oráculos, dou aula de Xing, trabalho com o Xing, né, que é um oráculo taoísta fenomenal, astrologia chinesa também, a gente tem, né, técnicas de feng shui, harmonização dos ambientes, então tem vários caminhos dentro do taoísmo onde a gente busca esse caminho de unidade. Esse caminho de unidade passa por a gente trabalhar o equilíbrio entre essas duas forças do yin e do yang, seja na minha saúde, na minha rotina, seja nas minhas relações, seja na minha harmonização com o ambiente, né? Seja na observação da realidade como sendo uma parte visível, outra parte misteriosa, e trabalhar com os elementos misteriosos para nos harmonizarmos com essa totalidade, tá? Usando então os oráculos para isso, né? Os caminhos de sabedoria. Tem um monte de caminhos dentro do taoísmo, e em cada um deles, apesar de serem práticas, às vezes, muito diferentes umas das outras, todas elas vão trabalhar com essa essência de buscar o equilíbrio entre o yin e o yang, trabalhando com um conceito que a gente chama de cinco elementos, que é um equilíbrio dinâmico entre os elementos naturais, o equilíbrio entre yin e yang, e essa integração, né, como vocês colocaram, né, com essa integração harmônica com o mundo em que a gente vive, com o céu, com a terra, com os seres, com a natureza, né? Com a ambientação que a gente está inserido.
Então, todos os caminhos taoístas você vai ver essa mesma pegada. Eu tenho, acho que tem algumas coisas aí que você falou que eu vou querer perguntar para a gente aprofundar um pouco. A primeira delas é o xamanismo taoísta. O Bruno comemorando, porque a gente, no Ocidente, talvez tenha os primeiros contatos com o taoísmo pelo Yin Yang, principalmente que é um símbolo, né? Eu, por exemplo, lembro quando eu era moleque, tinha uma marca de surf que chamava Town and Country. E Ah, aí foi ali que country. eu vi. Foi a primeira vez que eu vi o símbolo. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí eu fui descobrir o que era. E o Xing também, que, enfim, é um oráculo muito antigo. A gente fala muito dele. Mas o xamã. E aí vem essa história da filosofia, da doutrina taoísta. Mas falar de xamanismo é um negócio tão legal, porque é uma manifestação normalmente religiosa ou espiritual, tão antiga. Como ela funciona dentro do taoísmo? Então, a gente tem escolas que têm um trabalho de magia muito vinculado aos elementos da natureza, né? Então, você tem, mesmo nos rituais, né? Quando eu estive lá em Taiwan, a gente viu uma série de rituais lá realizados pelos mestres de lá, com várias oferendas para forças espirituais, né? E que um dos sacerdotes que estava lá com a gente, ele trabalhou também com Umbanda antes, né? E assim, teve uma hora que ele estava vendo os rituais e falou: puxa vida, mas essa prática está muito parecida com uma coisa que eu aprendi lá na Umbanda, tal, e só falta ele agora fazer tal e tal e tal procedimento. E aí o mestre fez exatamente o que ele tinha falado, né? Então ele tinha Olha aí. trabalhado com um trabalho de matriz africana e viu lá no taoísmo, lá com os chineses, uma coisa muito parecida, cultuando, reverenciando, prestigiando essas forças da natureza, né? Então, assim, a escola que eu sou vinculado, que é a Ordem Ortodoxa Unitária, né? A gente é de uma escola assim mais, vamos dizer assim, mais refinada, né? Mas assim, tinha as escolas mais xamânicas que se faziam os rituais lá com o pé no chão, coisas muito mais rústicas, né? Então essa escola que o nosso mestre nos trouxe, ela é uma escola mais refinada, uma escola mais para reverenciando as divindades como grandes imperadores. Então traz muito dessa cultura de reverência da nobreza, né? Como era lá na China antiga. E tem alguma menção em algum lugar, ou de repente até uma prática comum e eu não estou sabendo, de algo parecido com a incorporação, por exemplo? Tem, sim. O mestre com quem a gente treinou lá em Taiwan, ele, na época que a gente foi, ele não fazia, mas depois que a gente veio para cá, a gente começou a ver alguns vídeos dele, e daí tinha uma cerimônia em que ele incorporava uma divindade, e aí tinha um tipo de procissão, assim, e ele fazia a procissão inteira incorporado àquela divindade, né? E aí, assim, isso é considerado dentro desse caminho como sendo também um desenvolvimento. Tinha um outro mestre que nosso mestre comentava, um amigo dele lá, que ele incorporava divindades para passar mensagens, né? Então ele é como se fosse um tipo de psicografia, né? Ele incorporava a divindade e escrevia mensagem. Então tem também. Não é a linha que eu trabalho por aqui, mas como eu disse, no taoísmo tem de tudo.